Olá, amigos internautas. Estamos começando mais um programa O Trabalhismo na História. Hoje o convidado é especial. Ele é diretor, roteirista, produtor. Ele fez o filme A Legalidade. Zé Cabrito, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de começar perguntando para você, Zeca, como começa o seu interesse pelo cinema? Olha, o cinema me acompanha desde a infância, Henrique. Fico feliz em poder te contar um pouco da história que leva a chegar à legalidade, que é a nossa relação com o fazer artístico, com a arte, né? O meu pai é ator, a minha mãe é atriz. Meu pai trabalhou com cinema há muitos anos como assistente de direção, produtor. Então eu naturalmente na infância ganhei uma câmera ali com 10 anos e comecei a fazer imagens e filmes. E também a minha relação com o audiovisual vem dos bastidores da produção para campanhas políticas. Meu pai trabalhou muito como trabalhista, voluntariamente, em várias eleições, assim, na parte do audiovisual, no meu município, em Bagé. Então, eu, desde criança, estava ali nos bastidores das campanhas para os vereadores, para os prefeitos, com muito conteúdo audiovisual sendo produzido também, né? Com depoimentos, histórias de vida. E aí a gente vai se aproximando desse universo do fazer audiovisual e do ambiente, do universo da política, que também está ligado à minha vida. Acho que os filmes que eu fiz são filmes que, de alguma maneira, trazem questionamentos, trazem questões ligadas às transformações sociais que a sociedade conquista através da política e da prática do fazer político. Então, o audiovisual está ali desde a infância, como brincadeira, exercício de criança mesmo, de fazer cinema, curtas, mas também acompanhando o meu pai e o trabalhismo ali na produção audiovisual mesmo, voltada para a televisão e para como comunicar o pensamento político, as ideias trabalhistas lá na minha raiz. Então, eu acho que isso daí está no subconsciente da gente e quando eu me profissionalizei, né, no audiovisual, fazendo ficção, fazendo documentário, o tema do trabalhismo sempre teve presente e ali no meu subconsciente, o que me levou também a essa história do episódio da legalidade. Agora, o Rio Grande do Sul, Zeca, sempre foi um estado muito politizado e também muito polarizado. Aí ou é Grêmio ou é Internacional, aí né, não tem meio termo. Na sua juventude, o que mais influenciou politicamente você? Qual é o que te posicionava politicamente na sua juventude? Eu acho que por ser de uma família trabalhista e brisolista, acima de tudo, que tem essa vertente do trabalhismo brasileiro, que é o brisolismo, que é uma paixão também, é uma coisa que está ali na nossa formação humana, nas referências, nos exemplos do Brizola. Então, eu tenho em casa isso, na minha infância, a memória do meu pai falando muito nas ideias do Brizola, na importância do ensino de turno integral, na importância de pensar a educação como um instrumento de desenvolvimento humano, social, né? E pensar toda a engrenagem que deve ser caminhar junto com a educação, como a própria alimentação, a necessidade que todo mundo precisa comer para poder estudar bem. Então, essa compreensão de referências, de ideias que o Brizola trouxe quando gestor público, quando prefeito, ou quando governador, que de alguma maneira estavam lá nos anos 60, 50 e até hoje na maioria dos municípios não são praticadas, não são seguidas. Então são ideias que ainda precisam ser trabalhadas na cabeça dos gestores. Deveria ser o óbvio, né? Mas o Brizola lá atrás já estava dizendo isso e acho que essa referência, grande referência do Brizola na minha vida, na minha infância. E outras, como tu bem falaste, essa polarização do Rio Grande do Sul. Eu nasci numa cidade pequena, né? Uma cidade com 120 mil habitantes, então não é uma capital. É uma cidade onde a tendência à polarização é muito grande também, né? No universo do micro, as disputas, a tendência à pluralidade democrática maior, ela vai se reduzindo, né? Então, sim, sou resultado desses ambientes, assim, tentando, só que também, por outro lado, também por ser resultado
desse ambiente polarizado, também tenho em mim várias vertentes. O meu avô era da Arena um dos meus avós era da Arena nos anos 60. E, por parte de pai, uma vertente muito ligada ao trabalhismo, à esquerda. Então, sempre convivi. Eu tinha uma avó que era muito católica e tinha uma avó que era da Umbanda, tinha um terreiro de Umbanda em casa. Então, lidar com essas diferenças é uma coisa importante também para o ambiente político, né? Saber chegar na convergência, no consenso progressivo, através das ideias. E aquilo que o Darcy Ribeiro tanto falava, e é uma palavra que eu tento trazer para a minha vida, a confluência cultural. O Brasil é resultado da confluência cultural, né? Que é o sincretismo religioso, também é a miscigenação, mas o encontro. Então, acho que aí tem aí o Darcy como referência também na minha vida. Ler O Povo Brasileiro, acho que foi uma revelação ali na juventude, a importância de entender o papel do indígena para a raiz do país, e também esse passo que o Darcy dá de revisitar teorias e colocar elas num olhar mais contemporâneo, mais inclusivo, mais democrático, abraçando a contribuição cultural do negro, do indígena, dando o devido valor que o Brasil precisa dar para essas, né, para essas culturas brasileiras, para essas diferentes vertentes culturais, e que, como ele bem disse ali, através da confluência, resultam nesse país que tem tudo para dar certo, né? Pelos elementos que tem. Você citou Darcy Ribeiro e o livro O Povo Brasileiro, que é um livro que ele decifra o Brasil na visão antropológica do Darcy. Nesse livro ele fala de 5 Brasis, né? O Brasil crioulo, o Brasil sertanejo, o Brasil caboclo, mas fala do Brasil subino, que é uma colonização completamente diferente do resto do Brasil. Até os indígenas da colonização do sul, que tem mais vertente guarani, são diferentes do Tupi. Isso ajuda a compor essa cultura do sul do país, aí não é só o Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina. Você acha que isso é um diferencial, a imigração, essa nova raiz indígena que compõe essa cultura no sul do país? É um elemento fundamental? Eu acho que o Darcy tinha essa visão da complexidade da cultura, né? E eu penso muito na questão ali por exemplo, para a gente pensar alguns personagens do trabalhismo, como Jango ou Getúlio, personagens que são resultado também de um território. Não dá para pensar o personagem sem pensar aonde ele nasce, que contexto histórico, contexto cultural, né? Que referências vão estar por trás disso, que passado está nesse território. E aí tem um elemento que eu acho interessante pensar, o processo de colonização, porque aí, indo a partir do Darcy, pensando outras vertentes da história, né? A história do Rio Grande do Sul é muito contada a partir do lastro português, né? Então, depois de 1750, onde o Rio Grande do Sul passa a ser território de Portugal, é que essa história é contada. Mas é muito importante a gente pensar a historiografia oficial, né? Não estou falando da historiografia que escuta, por exemplo, as matrizes originárias, né? Que aí é uma outra historiografia que a gente precisa trazer ao debate, né? A historiografia, por exemplo, de pesquisadores indígenas, guaranis, como que eles essa questão hoje. Mas a história do Rio Grande do Sul é muito contada pela vertente portuguesa. Então a gente fala muito assim dos açorianos, a chegada dos açorianos. Então o marco de início seria a fundação da cidade de Rio Grande, ali no litoral. Mas existe toda uma vertente histórica que é Guarani e que passa pela colonização, que tem, digamos, o registro histórico a partir da colonização espanhola, que é anterior ao Tratado de Madrid, e que nos leva, por exemplo, a uma cidade chamada São Borja. A cidade, e quem é que nasceu em São Borja, Henrique? Getúlio Vargas, João Goulart. Onde é que ela está enterrada? Em São Borja. Então, São Borja é uma cidade que tem 400 e tantos anos de história. Ela é muito anterior ao Tratado de Madrid. Ela foi fundada lá em 1700 e tanto, no processo de colonização dos espanhóis, dos jesuítas, dos padres jesuítas. Aonde se tem ali uma tentativa de se criar uma sociedade ali,
baseada no socialismo cristão. Mas que é importante a gente pensar todos os problemas, com toda a dominação, com todo aquele colonial que está por trás disso, né? Porque aí, em paralelo a isso, a gente vai ter na história do Brasil os bandeirantes ali fazendo também esse processo de colonização de uma maneira bastante agressiva com a escravidão indígena. E aí lá no Sul a gente tem esse outro processo também de dominação cultural, mas através das comunidades socialistas que foram, e isso durou 150 anos, essa experiência, né, das missões jesuítica-guaranis. E o que a gente tem que considerar? Que nessa experiência, por exemplo, dessa cidade chamada São Borja, que durante 150 anos era uma cidade jesuítica, ligada à Espanha, né, digamos, o lucro daquilo que se produzia ali ia também para a coroa espanhola. Essa cidade, esse território, esses povoados, que eram 30, hoje está dividido em 3 países, Brasil, Argentina e Paraguai, mas era um território só naquele momento. E essa cidade, São Borja, era uma cidade que praticava, por exemplo, a reforma agrária. A ideia de que a terra ela era de todos. Um dia se trabalhava para si, para a sua família, e o outro dia se trabalhava para a comunidade. Então, o resultado do trabalho ia para a comunidade. Um território, uma cidade onde todo mundo estudava. Meninos e meninas. Estou falando em 1750, 1600 acho que foi 1660 e poucos que São Borja é fundado. Então, durante 100 anos, meninos e meninas dos 7 aos 14 anos estudavam. Tinham direito à alfabetização, aprendiam línguas, falavam latim, falavam espanhol, falavam português, falavam guarani. Então, o próprio idioma guarani, as reduções, nesse processo de que o colonizador vai domesticar o idioma, vai traduzir ele para a palavra escrita, porque ele é um idioma oral, dá o resultado da oralidade, e os elementos culturais também, o mate, que eu tomo todo dia de manhã, o gaúcho até hoje toma, ali nas missões o Brizola tomava, o Jânio, o Getúlio tomava, são o resultado também dos elementos culturais, né, que estão ali compondo essa formação humana. Então eu estou te dizendo tudo isso para falar que vieram outros colonizadores depois. E aí você vê o italiano, o alemão, que vai chegar nesse território do Rio Grande do Sul muito tempo depois, lá em 1800, final do século XIX, eles vão incorporar esses elementos, muitas vezes até desconhecendo a origem. Então, o gaúcho toma o mate, gosta daquele mate bem grande, né? Cada mate vai ficando maior. Lá na raiz do mate, que era um elemento indígena, o indígena, no ritual do mate, ele preservava quanto menor fosse a cuia, melhor. Por quê? Porque o que interessava era o tempo da conversa, o tempo que ele ia ficar ali naquela roda de chimarrão, né, trocando cultura, trocando conhecimento. Então, são elementos culturais ali que aí depois vem o novo colonizador, se apropria do elemento do nativo, ele passa a ser dele, e é uma maneira como a cultura vai se transformando, mas são elementos que estão lá, se for pensar mesmo, é a presença da cultura indígena até hoje, né? Nos usos e costumes, no vocabulário, nas crenças, tem todo esse universo aí da cosmovisão guarani. O Getúlio, muito sabidamente, vai querer também se apropriar dessa raiz histórica aí, vai colocar a sua maneira, vai contar essa história, a partir de São Borja. Também tem toda uma outra questão aí, como Getúlio criou essa historiografia a partir lá dos anos 50 no Brasil, de dar devida importância, o próprio processo da Unesco vir e reconhecer aqueles territórios como patrimônio da humanidade, é uma visão política do Getúlio, de querer criar para a sua narrativa histórica, querer criar não, porque os elementos estavam ali, mas até então essa história era muito espanhola, não tinha sido contada na historiografia portuguesa do Brasil. E o Getúlio vai trazer esse passado e também cria-se ali elementos, por exemplo, tem uma contradição histórica que eu acho super interessante. O Getúlio fez questão de narrar que o primeiro povoado foi São Borja, no território brasileiro. Mas há uma outra vertente histórica que diz que o primeiro povoado foi São Nicolau, que é uma outra cidadezinha ali próxima, que foi de um ciclo anterior, porque São Borja teria, sim, sido a primeira redução do segundo ciclo.
mas teve um primeiro ciclo onde as reduções foram dizimadas, teve conflitos internos ali com outras tribos indígenas, mas o Getúlio, quando vai colocar isso na historiografia do Brasil, faz questão de dizer que começou por São Borja, né? Então, essa que o governante também tem esse, de tempos em tempos, de revisionar, de olhar para a história e recontá-la, né, a partir da sua perspectiva. Acho interessante, por exemplo, assim, se for o museu que está hoje lá, o Museu Lúcio Costa, em São Miguel das Missões, o acervo do museu, que é estatuário, foi graças ao Getúlio. O Getúlio deu uma carta ao guarda do museu, uma carta assinada por ele, carimbada pelo Itamaraty, pelo governo federal, não sei exatamente que instância na época, mas deu a ele a possibilidade de requisitar as imagens nas casas das pessoas. Todas as imagens que eles encontrassem que fossem de patrimônio comunitário, de patrimônio do Brasil, e que fossem do período jesuítico guarani, ou seja, obras que foram feitas por mão indígena, né? Eram 4, 5 padres e 4.000 indígenas em cada uma daquelas reduções, e o Getúlio é responsável por esse patrimônio, né? Tá lá hoje o acervo com muitas peças. Então, são elementos Agora, aí da construção da história, né? Você está me falando dessa questão, né, da colonização do Rio Grande do Sul e tal, e esse sentido de terra, né, esse sentido de lugar. O que dá o sentido de pertencimento. E Getúlio, com a Revolução de 30, ele inaugura a conceituação de soberania nacional no Brasil. Porque até então você não tinha esse conceito tão explicitamente como Getúlio coloca. Essa cultura toda ajuda a formulação da conceituação da soberania através do trabalhismo com Getúlio? Acho que sim. Acho que sim. Acho que essa ideia de Brasil, né, que a ideia de soberania é a partir da ideia de Brasil, do que é o Brasil, né, como território, como espaço territorial, e que culturas ele compreende. A Rádio Nacional é isso, né? É um espaço que reverbera e que unifica ao mesmo tempo a diversidade, né? Porque ao mesmo tempo tem essa ideia de colocar num único espaço, de dar uma unidade para aquilo que é diverso, que vem de vários. Mas acredito que sim. Porque um dos primeiros decretos do Getúlio foi a obrigatoriedade da língua portuguesa em todo o Brasil. Que uma das questões que unifica é a questão linguística, né? Devido à grande imigração que se tinha no Brasil, o Getúlio decreta a obrigatoriedade da língua portuguesa. Então você vê os traços, né, dessa afirmação soberana, né, dessa questão que vai depois se refletir também na campanha da legalidade, que não deixa de ser uma campanha de afirmação nacional, de afirmação do direito do seu povo, né? E entrando um pouco nessa questão aí agora do filme A Legalidade. Da onde surge a ideia de fazer o filme, Zeca? Meu pai me provocou a fazer, me pediu, me encomendou o filme. E aí eu procurei a produtora Luciana Tomasi, da Prana Filmes, que também tinha uma mãe trabalhista, e aí a coisa só foi. Mas foi uma provocação. Meu pai e o outro roteirista, o Leonardo, essa questão geracional é importante dizer, porque muitas vezes a história do Brasil não é contada pelos mecanismos legais ou pela historiografia oficial, pelos livros didáticos. E as histórias, elas resistem, elas sobrevivem nas memórias familiares, né? Nas ancestralidades, na oralidade. Então, meu pai me contou, olha, tu tá fazendo cinema, tá estudando cinema, tem uma grande história que é muito visual, muito cinematográfica, porque mobiliza muita gente. Tem essa característica de ser um evento que aconteceu aqui, né, onde eu consigo alcançar visualmente os espaços, as locações, os lugares, mas tem essa visibilidade, essa magnitude, essa importância para o Brasil. E acho que também porque para o realizador, eu estou falando isso a partir da minha perspectiva, do meu lugar de fala, do Rio Grande do Sul, né, daquilo que eu tenho em mão, daquilo que eu alcanço, mas ao mesmo tempo eu quero criar produtos artísticos simbólica que cristalize a história e que tenha importância para os demais, não só para aqueles que estão aqui na minha volta. E acho que essa história é uma história que faz essa conexão. Ela diz a todos nós, né? Ela diz respeito a todos nós. Porque fala de Brasil, porque fala daquilo que é direito, porque fala das conquistas democráticas. A gente não chega a uma Constituição à toa. Foi muito difícil chegar a essa Constituição. Foram muitos anos de colônia, foi muitos anos de império,
foi muitos anos até chegar no modelo de Constituição e até chegar, né, na Constituição ideal, né? E aí ela vai caminhando. São conquistas e que nos unificam como território, como povo. E acho que a legalidade é esse episódio. A provocação que me foi dada foi muito pelo aspecto cinematográfico. Acho que existem histórias que são cinematográficas, que nos revelam aspectos inesperados da sociedade, né? Ou que revelam grandes momentos da história, que mexem com o paradigma. A história estava andando de um jeito até então, e aí acontece aquilo e a história muda. No caso da legalidade, é dramático, inclusive, o que vem depois, porque ela é um prenúncio de algo terrível que ia acontecer com o Brasil, né? Então, o Brizola percebe aquelas primeiras tentativas de censura, porque a legalidade, a percepção que o Brizola vai ter do perigo que estava em torno dos direitos, ela se dá quando ele percebe a censura. Quando ele faz divulga um manifesto e esse manifesto é censurado. As rádios que haviam publicado esse manifesto, que era um manifesto que alertava a renúncia do Jânio Quadros e que alertava o impedimento do Jango de retornar ao Brasil, quando ele declara que o Jango estava pronto para voltar para assumir através desse manifesto, as rádios que leem esse manifesto são fechadas pelo Exército. Então, ao perceber a censura, isso desencadeia uma leitura que o Brizola vai ter. Claro que ele faz, nesse momento, diversas ligações e se articula com todo o Brasil antes de tomar a decisão, né, o definitivo ato da campanha, da cadeia da legalidade. Ele se informa do que estava acontecendo. Mas episódio que é absolutamente cinematográfico. Aí a gente responde, por que fazer isso? Também tem o lado do realizador de pensar, né, até que ponto ele pode caminhar com aquilo ali, porque um filme leva muitos anos para acontecer. Então eu fiquei anos querendo fazer essa história, depois eu fiquei anos com a história escrita, captando recurso, depois eu fiquei um tempão filmando, um tempão finalizando. Então, a gente precisa criar uma história para fazer, para levantar. E uma história desse tamanho que exige recurso, tempo, dinheiro, equipe, né, gente, autorização de uma série de pessoas reais, né, de familiares. Então foi um percurso longo. Agora, o Brizola é uma figura muito polêmica, né? Ame ou odeie o Brizola, né? Nessa construção toda, com uma figura tão polêmica, uma figura tão enigmática como o Brizola, quais foram as grandes dificuldades para se montar o filme A Legalidade? Eu acho que o Brizola é muito polêmico e muito desconhecido, muito mal interpretado, né? Acho que tem narrativas sobre o Brizola. Por exemplo, esses tempos, eu vou chegar na tua pergunta, mas antes eu vou te contar um fato. Estava falando sobre o filme e uma jornalista me disse assim: o Brizola era muito agressivo com a imprensa, né? Ele não gostava de dar entrevista. E eu disse, não, peraí, isso é uma narrativa, certamente, de um meio de comunicação que escolheu essa narrativa, de dizer que o Brizola era muito agressivo com a imprensa. O Brizola sabia muito bem a importância da imprensa para a democracia. Se ele não soubesse isso, ele não teria transformado a sua Secretaria de Comunicação na Secretaria de Segurança, né? Ele não teria feito o que fez com a cadeia da legalidade, com a rádio. Então, ele é muito mal compreendido, né? Ele é certo, de alguma maneira até estereotipado de maneiras equivocadas, assim, narrativas que foram feitas sobre ele, claro, por seus opositores, por seus adversários, certamente, mas que de alguma maneira ganham reverberação na história. Algumas pessoas se apropriam dessas narrativas e vão. E acho que ele é um personagem que ele tem ainda muito a ser revelado sobre ele, tem muito conhecimento para ser compartilhado sobre. Como é que era a pergunta mesmo, cara? Eu já agora fui para um outro caminho. O Brizola é uma figura muito polêmica, uma figura que ou você ama ou você odeia o Brizola, né? Ele desperta paixões de todos os níveis, né? E aí eu perguntei quais as dificuldades de um personagem da envergadura e da polemização do Brizola para construir o filme. Eu acho que primeiro, é uma dificuldade que eu também acho que eu compartilho com outros realizadores que têm para se fazer cinema no Brasil, independente da temática. Fazer um filme já é muito difícil. Fazer um filme que trate de questões da política ou da história brasileira é muito mais difícil, porque a história brasileira, grande parte dela não foi contada, né?
E não foi contada porque incomodava e porque chega a certos privilégios, a certas oligarquias e poderios que estão aí até hoje e que não querem que essas histórias sejam contadas. Então, tem esse lado. E aí me solidarizo com os demais porque eu acho que não é um problema só do percurso deste filme. Outros filmes estão tendo, já tiveram, quando se vai se falar da história do Brasil. E porque quando eu digo isso, não é a história do Brasil, é a história do Brasil sob essa perspectiva. Cada filme vai ter uma perspectiva diferente. Não é a história oficial, né? Não é a história oficial. É uma história. É a história que eu estou contando com aquilo que tenho até aqui, de elementos históricos. Também tem isso, né? Acho que o filme só foi possível graças ao distanciamento também. Esse filme jamais teria sido contado nos anos 70. Certamente, não. Essa história não teria sido contada. Essa história não foi contada nos anos 80 também porque estava muito próximo ao período histórico ainda. E aí eu acho que também esse filme ele foi feito aos 45 do segundo tempo. Acho que ele jamais seria contado em 2020. Acho que hoje em dia seria impossível levantar recursos para fazer esse filme. O Brasil que a gente vive hoje, a repressão, a cultura política que a gente vive hoje. Ironicamente, a gente vive numa democracia que despreza a cultura política, tem medo da cultura política, ojeriza a cultura política, a classe política, e demoniza a política. Então, é contraditório. Né? Como que a gente chegou numa democracia que não acredita no sistema democrático, que é antissistêmica, é muito contraditório. E de alguma maneira, o cinema brasileiro está ligado à democracia brasileira. São conquistas, né, setoriais, os recursos que vêm para o audiovisual, que vêm para o cine, a grande taxação que o Estado brasileiro faz nas empresas de telecomunicação, que são as que mais lucram com o audiovisual, e faz com que esse recurso vá para um fundo, que é o fundo setorial, que se transforme em produção audiovisual, ele está ligado à engrenagem do Estado. Por mais que não exista mecanismos de censura, existe o próprio fluxo do fazer criativo que está ligado ao Estado. Então, o que eu digo? Que eu acho que o legalidade é resultado de muitas conquistas democráticas, inclusive da liberdade de expressão plena, que a gente viveu, acredito que a gente ainda vive, mas com algumas, né, restrições maiores, eu acho, hoje. Não sei. Estou fazendo acho que ele é resultado também de um caminhar, mas que esse caminhar, acho que ele só aconteceu porque ele acontece ali no ano de 2018, ali ainda numa liberdade ainda vigente na produção. Mas a gente vê hoje a paralisação dos recursos, a produção ela não está acontecendo. Tem filmes que não estrearam até agora por conta da temática, porque tocam em personagens históricos, estreiam fora, passam no Festival de Berlim, mas não conseguem entrar em circuito comercial no Brasil pelo tema. Né? Toca um personagem histórico que desafiou tal soberania política em tal período de repressão. E aí não consegue avançar. Então eu acho que estou dizendo isso para me solidarizar com os demais. Mas porque esse filme eu consegui fazer ele com muito afeto e articulando muita gente apaixonada pelo Brizola. E acho que existe muita gente. Não dá para também não ser todo esse amor que o Brizola motiva, né? A gente, por exemplo, comecei a fazer o filme ainda há muito tempo atrás, com pouco currículo, com poucos filmes feitos. E eu tive vários personagens, pessoas que me levaram, por exemplo, à família e aos familiares e que fizeram com que os familiares entendessem que era importante nos dar liberdade para contar aquela história. E a gente fez o filme sem nenhum tipo de restrição a nada. Todos os episódios que a gente quis contar, passagens da vida pessoal do Brizola, ele na intimidade, ele com a dona Neuza, a todo momento a família disse: é importante que essa história seja contada e que a gente preserve a tua leitura, vai e faz. Então, também tem isso, convencimento para trazer essa história à tona com tranquilidade de não estar ferindo ninguém e de estar honrando uma memória familiar. Né? É uma história que não foi contada durante muito tempo e que certamente trouxe sequelas, consequências para essas pessoas que nasceram no exílio, que por conta desse episódio tiveram seus familiares ou torturados, ou mortos, ou expulsos do seu país, né? Porque o que aconteceu com os protagonistas do episódio da legalidade foi isso, foi a história do exílio, a história da exclusão, né? De uma série de restrições de liberdade e tal.
Então, nós conseguimos fazer o filme porque tivemos o apoio da família Brizola, né, da família Goulart, dos netos, da filha do Che Guevara, que nos deu também a autorização de ter o personagem histórico no filme. Que é um filme que costura personagens reais, né, da história real da América, com personagens que sintetizam vários personagens reais, que por conta da dramaturgia, né, da linguagem cinematográfica, são recursos que a gente utiliza para contar a história, como num romance histórico. Agora, no filme, né, e a gente também tem documentos que comprovam isso, existe a clara e evidente infiltração dos Estados Unidos monitorando e até mesmo não querendo que o Jango tomasse posse, né? E você retrata isso no filme, né? Qual que é a sua análise sobre essa interferência dos Estados Unidos no Brasil e nesse acontecimento da legalidade? É importante também que a gente fez o filme com distanciamento, como eu te disse, passaram 50 anos, por isso a gente foi fazer o filme. Mas também a gente custou a fazer. Então, digamos, quando eu comecei a fazer o filme, faziam 45 anos que a legalidade tinha passado, quando eu terminei, faziam 60, algo assim. E nesse tempo, muita coisa foi acontecendo e novas informações históricas foram sendo incorporadas. Por isso que o filme ele tem uma estrutura que ele é... Vou te contar, o primeiro tratamento eu tinha feito muito em cima da questão da imprensa. Então, a protagonista do filme é uma jornalista. Ela sempre foi uma jornalista. Mas quando eu fiz um segundo tratamento, eu e o Léo Garcia, roteirista, nós fizemos já muito perto da filmagem e já com elementos históricos novos, que não estavam presentes na maioria dos livros que versam sobre a legalidade. E um desses elementos foi uma pesquisa, uma reportagem que a Folha de São Paulo revelou alguns anos atrás, vocês podem procurar no Google, sobre informações relacionadas ao Leonel Brizola e à CIA, né? O Brizola foi um dos homens mais investigados naquele período. Só que isso só foi revelado 50 anos depois. Então nós não temos, por exemplo, nos livros, personagens históricos da CIA, o personagem, quem investigava ele, aonde, de que maneira. Mas ele foi muito investigado, espionado, e não só pelo que fez, mas por estar nesse ambiente, que é um ambiente de Guerra Fria. No filme a gente mostra a OEA, a Conferência dos Estados Americanos, que acontece em Punta del Este, em 61, em alguns meses, 20 dias antes da renúncia do Jânio, em que o Brizola dialoga, tem uma reunião, defende inclusive a posição de Cuba. Estava lá o Ernesto Che Guevara, e eles têm um diálogo que está na raiz também, eu acho que do movimento da legalidade, alguns dias depois, de perceber que havia assim, um jogo de fachada entre os países ali, e que no fundo era nas oligarquias, e que no fundo os velhos poderios ali que estão na América há muito tempo, pensando nos seus interesses, né? E jogando com os países menos desenvolvidos politicamente. E Cuba faz esse alerta e o Brizola se posiciona, né, a favor desse discurso que o Che Guevara faz. Então são elementos externos, exteriores às vontades políticas de um governador, mas que um governador tinha... O Brizola ele tinha essa percepção muito apurada do que estava acontecendo e era invisível, e não estava explícito, não tinha uma investigação sobre ele declarada, não tinha, mas estava ali acontecendo. Era um ambiente onde, acredito que não só naquele momento, até hoje, né, os interesses de alguns países eles se sobrepõem às políticas diplomáticas soberanas de outros. E o Brizola estava percebendo isso. Isso vai ficar muito claro em 64, né, com o golpe e com toda a articulação que os Estados Unidos, não só no Brasil, mas teve como política externa na América Latina, na implementação das ditaduras, né? Então, mesmo que a gente não soubesse, né, por fontes do próprio governo norte-americano que o Brizola era investigado, várias questões nos levam a essas conclusões, né, de movimento político mesmo. O Brizola, ele
ele, ao estatizar algumas empresas, as empresas que deviam ao Estado, né, e que prestavam péssimo serviço, por exemplo, de luz, telefonia, ele, como resultado disso, o Congresso americano aprova uma emenda, a Hickenlooper, que dizia que países que tivessem esse tipo de atitude não poderiam receber recursos do FMI, né, empréstimos internacionais. Então, ou seja, uma retaliação. Depois, em 64, isso vai ser muito, o Brizola vai ser muito demonizado por conta disso. Então, esse contexto coloca o Brizola como um personagem internacional do Brasil, né? Não é à toa que ele foi depois ser vice-presidente da Internacional Socialista, porque o mundo sabia a importância que ele tinha para o movimento global, para a dinâmica do planeta Terra. Porque a legalidade se passa em meio à Guerra Fria também, né? Você tinha toda a tensão da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, a questão cubana, né? E a legalidade acontece exatamente nesse processo, né? Exatamente. Ela é uma peça dessa engrenagem, mas com essa característica de ter uma figura muito corajosa, disposta a desmascarar um sistema global, né? Brizola vai ali às últimas consequências. Ele está disposto a morrer naquele palácio. Está disposto a ser bombardeado, a tudo pelo aquilo que ele acredita. Agora, teve um episódio decisivo para a campanha da legalidade, que foi a adesão do Terceiro Exército na campanha, né? Sem isso, já existia um certo desânimo, né? Como é que você retrata isso no filme? Mas a sua visão desse momento único que vira de fato a questão da legalidade, né? Como é que você analisa e tentou retratar isso no filme? Eu acho que a grande vitória do episódio histórico é a possibilidade da sociedade civil, porque o exército também é o povo brasileiro. Volta ao Darcy Ribeiro, o povo brasileiro. É um momento em que o povo brasileiro toma para si a responsabilidade do seu país, independente das vontades superiores. E essa é a grande lição ali, com essa adesão do Terceiro Exército. O general Machado Lopes era um general, mas ele simboliza uma liderança. Mas ele também simboliza um momento em que uma liderança de 120 mil homens rompe com uma hierarquia superior que dizia que ele deveria romper com a Constituição. E ele, ali no seu posto, junto com todos esses 120 mil, e não só o Exército, a Aeronáutica também, que acontece na base aérea de Canoas, onde os meninos percebem que eles iam bombardear os seus próprios conterrâneos, familiares, eram brasileiros contra brasileiros, e o que estava em pauta era a democracia, era o direito pela Constituição, o respeito ao voto democrático, popular. Então é um momento muito bonito para a história do Exército Brasileiro. Acho que a gente não pode pensar o Exército Brasileiro sem o episódio da legalidade. Foi o Exército Brasileiro aliás, a partir do Terceiro Exército, mas dessa tomada de posição de uma parte do Exército, como disse, 120 mil homens aderem à campanha da legalidade e pregando aquilo que rege a todos nós, a Carta Magna, aquilo que nos dá alguma igualdade, alguma ideia de igualdade, de direitos, de deveres, que é a Constituição. Então, é um episódio muito bonito para a história do Brasil. E o que vai acontecer em 64, por exemplo, na mesma base aérea de Canoas, onde os primeiros a sofrerem as consequências do golpe militar de 64 vão ser aqueles que se rebelaram em 61. Então, essa história ela é muito importante para a memória da aeronáutica, para a memória do Exército. Para quem não... Vou contar, porque a gente está falando, mas não sei se todo mundo sabe, né? O que acontece em 61, em agosto de 61. E o Brizola é interessante porque o Brizola, no dia seguinte da renúncia do Jânio, o Brizola estava no dia do Exército, estava festejando no Parque da Redenção com os militares. O Machado Lopes estava lá também. E o que aconteceu, então, é que o presidente Jânio Quadros, eleito, renuncia à presidência do Brasil. E, na época, existiam duas eleições, uma eleição para presidente e uma eleição para vice. E o vice-presidente também eleito era João Goulart.
E ele estava, naqueles dias, em viagem para a China, comercializando produtos brasileiros agrícolas. Se não me engano, arroz, vendendo arroz para a China. Arroz brasileiro. E com essa renúncia, havia, claro, esse clima, uma tensão política no Brasil, de instabilidade política. Parte do parlamento e do exército resolve pedir a volta, o retorno e a posse do vice-presidente, que deveria ser o presidente eleito. E aí um governador eleito também do estado do Rio Grande do Sul, que era o Leonel Brizola, que por acaso, e não por acaso, mas isso tem que ser considerado, era cunhado do João Goulart, porque o Brizola era casado com a Neuza Goulart. Neuza Goulart, irmã de João Goulart. O casamento do Brizola, o padrinho, era o Getúlio. Então, parece uma novela o Brasil. Tudo em casa, né? Tá tudo em casa. Mas o cunhado e vice-presidente estavam em viagem à China quando acontece essa renúncia e o Brizola percebe que havia um clima para um golpe. Percebe e denuncia esse golpe. Denuncia esse golpe através da comunicação. Também tem uma outra característica muito importante, que é o primeiro momento, o primeiro grande levante da comunicação, né, dos nossos tempos. A gente vê agora diversos levantes ligados à comunicação, mas em 61, o episódio da legalidade é a primeira vez em que um governante, uma liderança, escolhe um meio de comunicação para ser a sua principal arma. E esse meio era o rádio. Então, através das ondas do rádio, ele, como um profeta, vai revelar aquilo que está sendo ocultado, aquilo que não é mostrado, que estava acontecendo nos bastidores. Só desculpa lhe cortar um detalhe. É uma revolução da comunicação, mas é uma revolução também do poder da oratória, né? Porque a oratória do Brizola na campanha da legalidade é algo assim que nunca ninguém tinha visto, né? Então seria também uma revolução da oratória? Acho que sim, né? O Brizola se comunicava muito bem, mas é que é uma revolução da oratória, mas é que também uma questão de consciência, né? Porque não adianta só a oratória vazia. Hoje a gente vê vários religiosos que dominam a oratória, né? Mas até que ponto isso bate no coração de uma maioria como foi? Porque foi um efeito dominó. O poder da oratória, mas o poder de uma verdade bendita. Porque o que estava ali em jogo é ele abrir a cortina e dizer assim, olha só, tem vários elementos que não estão aparecendo aqui para vocês, mas que são os responsáveis por todo esse caos. Então, vamos dar nome aos bois, vamos chamar todo mundo para a consciência, e se estão querendo tirar de nós a liberdade, a soberania, então vamos pegar em armas, inclusive. E aí ele tem essa atitude que num primeiro momento é simbólica, porque já que então que o exército armado está contra a população, então a população vai se defender. E aí ele vai, no primeiro momento, pega as armas velhas lá do palácio, mais numa atitude simbólica. Veja bem, ele sabia que aquelas armas não iam atirar, mas ele sabia que a fotografia de uma pessoa armada ia chegar em muito lugar e as pessoas iam temer aquele contragolpe. O exército ia saber que ia ter resistência. Ele diz, eu não darei o primeiro tiro, mas não vou errar o segundo, o terceiro e o quarto. Não vai começar por mim essa guerra, mas eu vou estar aqui para morrer pelo Brasil. Quase isso. Ele profetiza o sangue dele mesmo, ali naquele momento. Agora, pois não. Não, vai. Agora, a legalidade termina com um acordo do Jango aceitando a questão do parlamentarismo, né? E aí, você como cidadão, como um dos autores desse filme, qual que é a sua opinião sobre o acordo do Jango? Acho que foi muito importante para o Brasil. Acho que o Jango, o filme, ele traz o recorte da visão do Brizola. O que o Brizola pensaria sobre aquilo, como o Brizola reagiria, como o Brizola gostaria de ver essa história sendo contada. Acredito eu. E vendo a resposta dos familiares, acho que isso conseguimos chegar nesse objetivo. De ser um filme que ele é a visão histórica do Brizola. Como o Brizola conduziria a narrativa fílmica se ele estivesse aqui, acho. Porém, eu acredito que o que acontece ali
a gente precisa pesar também a, a bagagem de cada um e não só a bagagem, nem é uma questão de maturidade de bagagem, mas de perspectiva. O Brizola é um menino que nasce com tudo para tudo dar errado. Um menino pobre, um menino que o pai morre, ele é criança ainda, à frente dele, uma questão política também, uma disputa política, o pai morre. Ele tem uma família que de alguma maneira vai adotar ele, não exatamente adotar, mas vai instruir ele, vai levá-lo à educação e tal, mas ele tem vários elementos ali sociais que levariam a outros caminhos. E ele consegue chegar na questão da educação e com uma luta, uma resistência, uma força muito, muito grande. A ponto dele, ele vai conquistando com cada elemento assim com muita dificuldade. Ele consegue uma vaga de zelador do Parque da Redenção, e aí ele passa a morar no parque, na casinha do zelador, que era de frente para a faculdade de engenharia. E aí ele vai sonhar em cursar engenharia. Vai cursar. Então eu acho que o Brizola ele tinha essa questão da luta muito forte dentro dele. E da injustiça social, da necessidade de levar a educação para transformar a vida das pessoas e tal. O Jango vem de uma escola política, também é uma outra perspectiva, muito mais ligada, eu acho, que às diplomacias políticas. Eu acho que ter acompanhado, ele foi vice-presidente, né, do JK, um momento de muita transformação e de muita pactuação também, onde as transformações para poderem acontecer, como a gente sabe até hoje, como funciona o parlamento. E eu acho que o Brizola aprendeu muito, porque ele vinha muito da questão do executivo, de ser um governador, né, de ser um bom prefeito, um governador que mexeu na história do Rio Grande do Sul, na construção de escolas. E acho que o Jango tinha mais uma experiência do ambiente legislativo, que é diferente. Não sei, o Brizola também foi um grande deputado estadual, né? Tô trazendo questões aqui para pensar por que o Brizola, naquele momento, acreditava que um enfrentamento era necessário e o Jango acreditava que uma pacificação era necessária. E acho que ele vai ser muito feliz, por exemplo, quando ele vai lograr depois, com o plebiscito, a retomada da democracia. Mas ele, com muita maturidade, enfrenta esse parlamentarismo. Pelo bem, naquele momento, do que ele entendia ser o bem do rumo da nação. A gente precisou passar por muitos problemas na história do Brasil. Agora, eu acho que a consciência dele estava guiando ele para o que deveria ser, e eu acho que foi certo. Acho que talvez a gente poderia ter dado muito certo o que o Brizola acreditava, mas também a gente poderia ter se dividido em 3, 4 Brasis. Voltando ao território, a questão da soberania territorial. O que estava em jogo também era o território, porque daqui a pouco determinado estado vai pender para um lado e outro vai pender para o outro, e aí o que a gente tem? Um Brasil dividido, uma guerra, sangue e tal. E acho que o Brizola conduz muito bem essa articulação da comunicação ali. E o Jango vem para pactuar. E acho que estava no papel dele pactuar. Porque quem faz toda essa... É o Tancredo. O Tancredo que vai até o aeroporto de Carrasco, no Uruguai, receber o Jango e levar a mensagem do parlamento, de se aceitar um parlamentarismo, de não falar que o Jango... A grande bronca do Brizola é que o Jango chega em Porto Alegre, a população estava lá, porque a população ficou em vigília vários dias, né, dormindo na frente do palácio, acampada na rua, e o Jango não fala, porque estava dentro do acordo não se pronunciar, não colocar mais lenha na fogueira. Mas então agora, é importante a fogueira também do Brizola. Agora, falando com muitas pessoas que vivenciaram a legalidade, você vê um idealismo que não existe mais. A gente sabe que muitas pessoas ali estavam dispostas a morrer por aquela causa. O que você analisa hoje esse esvaziamento das causas, esse esvaziamento dos sonhos, da construção de novas perspectivas? Eu acho que é um materialismo muito grande, um individualismo muito grande, mas eu acredito que de tempos em tempos isso passa por um revisionismo. Se a gente for pensar agora como o Estado é importante, por exemplo, no sistema de saúde, e como é importante ter um Estado fortalecido com um sistema único de saúde como o SUS, né?
tenho certeza que se o Brizola fosse presidente do Brasil, ele teria feito do SUS algo muito mais potente e forte do que é. Mas é um Estado forte hoje, que, né, no sentido de estrutura do Estado, que possibilita a gente ter um sistema de saúde. Então, eu acho que de tempos em tempos a sociedade revisa a visão que tem, a percepção que tem do Estado e o papel que o Estado tem. Né? Acredito que o grande dilema hoje da nossa sociedade passa pela educação. O papel que o Estado tem que ter e tem que assumir na educação. Nós não podemos aceitar o sucateamento, aquilo que leva à terceirização, que é uma coisa planificada a longo prazo, de desatender, desassistir. Isso não pode ser. A sociedade não pode aceitar. Tem que tomar também a questão da epidemia mental. A gente não pode apenas se preocupar com aquilo que afeta o nosso corpo, a nossa barriga, o nosso coração, o nosso pulmão, mas tem que também se preocupar com aquilo que afeta o nosso cérebro. E eu faço também uma relação, eu falo muito sobre isso com relação ao cinema brasileiro, né? A gente é muito colorizado, coloca muito para dentro da cabeça. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente se preocupa em comer carne gaúcha. Né? Os gaúchos gostam de assar churrasco. O churrasco tem que ser do boi, da vaca que nasce aqui. Não pode vir do Texas. Eles não vão conceber que vão comer uma carne da Califórnia. Mas a gente bota na cabeça conteúdo, ideologias, visões de mundo que vem de fora. E a gente também se aplica ao Estado, né? A visão que a gente tem que ter do Estado e da cultura ligada ao Estado e da cultura política que tem que ser praticada. Acho que as transformações, os problemas, acho que nos levam a situações de revisionismo, e tenho esperança que as pessoas, com todo o problema que a gente vive hoje, consigam cultivar ideais, cultivar ideias, ideologias. Sem elas a gente não vive. E que isso se dê através dos partidos, que é importante, a construção partidária, a participação da sociedade na democracia mesmo. Agora, nós estamos falando de um governador que fez a campanha da legalidade. Mas você está tocando num ponto que é muito importante, que é uma grande revolução que o Brizola fez no Rio Grande do Sul, que são as brizoletas, a revolução da educação. Quais os reflexos daquela revolução de mais de 6 mil escolas construídas pelo Brizola até hoje no Rio Grande do Sul? Vocês conseguem ver os reflexos disso até hoje? Acho que sim. Acho que o Rio Grande do Sul, hoje, acho que é a quinta economia no país, graças a essa transformação que o Brizola fez. Claro, com toda a dívida que o Estado possa ter, ele conseguiu ter uma economia sólida, ou seja, pessoas que passaram pela universidade porque passaram pelo ensino básico e que tiveram a possibilidade de estudar. Meu pai foi professor também numa brizoleta na zona rural. Essa percepção que o Brizola tinha também do território, de que todo o Estado tinha que receber a oportunidade em pé de igualdade, né? A educação, a estrutura física, a escola, né? A brizoleta era uma escola, um espaço que se coloca, né? Uma sala de aula, uma construção. Até hoje, acho que a gente tem tudo que a gente tem de bom ligado a conquistas do saber, do conhecimento humano, o próprio desenvolvimento econômico está ligado àquele período em que o Brizola conseguiu, porque era um momento em que o Rio Grande do Sul já tinha vivido um período glorioso no passado, mas estava indo ladeira abaixo. Então, quando ele consegue perceber que tinha que ir na raiz, que era a questão da educação, isso resulta até hoje em universidades que vieram depois, em profissionalização, em ensino técnico, em uma série de conquistas que são, até hoje, o hino do CEPERSC, né, o Sindicato dos Professores, é o hino da legalidade. Então, essa presença do legado do Brizola para o desenvolvimento do Estado, ela é real, é muito viva. Agora, me diga uma coisa, Zeca. Aonde você coloca pela dimensão histórica o episódio da legalidade? Qual é a sua avaliação da dimensão histórica da legalidade? Acho que para o Rio Grande do Sul foi o último levante na história. O Rio Grande do Sul ele é uma história de grandes momentos de enfrentamento com o sistema. Se você for ver, no Rio Grande do Sul acontece, parece bairrismo falar, mas em 1835, a Revolução que institui a primeira república na América, plena monarquia, né? 1835.
Então, a ideia de república e a ideia de levante, durante 10 anos, o Rio Grande do Sul foi um país, uma república. Primeira república A da América Revolução do Sul. Farroupilha. Revolução Farroupilha, Primeira República da América do Sul. Então, o episódio de legalidade é o último momento em que o Rio Grande do Sul revela para o Brasil essa sua vertente revolucionária de se contrapor, de ir contra a uma opressão. Porque as diferentes levantes e revoltas estão ligadas a alguma conquista, ou de determinada classe burguesa, ou de determinada classe social, e aí a questão vai, né, se amplia. Mas eu acho que foi o mais democrático de todos esses levantes. Foi o levante mais inclusivo, o levante da legalidade. Acho que por trazer os trabalhadores, por trazer os negros, por trazer a classe operária, por trazer os indígenas, acho que o levante da legalidade foi e o gaúcho, né? Essa síntese, essa confluência cultural, resultado de várias matrizes, de vários colonizadores e de presença autóctone. Agora, para você, que dirigiu o filme e tal, pessoalmente, qual o legado que você traz para você do filme Legalidade? Eu aprendi muito sobre cinema fazendo o filme Legalidade, porque o Brizola, nessa experiência real, mobilizou muita gente, fez algo espetacular. Então, reproduzir isso também exigiu uma certa expertise, né? Chegar na ficção a tudo aquilo que o Brizola fez na vida real é quase impossível, né? Porque é algo absolutamente surpreendente em termos de magnitude, de quantidade, né? De gente, milhares de pessoas que ele colocou na rua. Então, fazer o filme foi uma experiência cinematográfica incrível, e com essa responsabilidade de trazer um homem tão importante para a história do Brasil, mas tão pouco compreendido. Com essa responsabilidade de trazer uma história que já deveria ter sido contada há muito tempo atrás, mas não foi contada porque incomodava. E, como eu te disse, porque os personagens ainda mexem com certos privilégios, ainda mexem com uma engrenagem histórica que é muito injusta, que não revisa e que não olha para trás com a devida compaixão, recolocando de tempos em tempos os personagens nos lugares certos. Então, acho que o filme tentou também fazer isso, honrar essa memória, e fico muito feliz em poder falar sobre o filme. Acho que o cinema também tem essa característica de se ele fica ali cristalizado, e acho que daqui a alguns anos a gente ainda vai poder até olhar, olha, mas poderia ter feito diferente, fez errado, revisar, mas está lá, foi feito, é resultado não só do que se viveu, mas do que se viveu até o dia que foi feito. Então, se ele traz, por exemplo, a CIA, é porque ele foi um filme feito 50 anos depois e com a segurança de dizer, olha, a CIA esteve, continua estando, cuidando dos rumos do Brasil e os interesses internacionais de outros países, de outras potências econômicas, não só países, mas corporações que envolvem vários países também, legislações externas, estão, sem dúvida nenhuma, muito interessados e preocupados com os rumos do povo brasileiro e dos outros povos que não estão com o mesmo poder de informação que esses países têm por dominarem certas tecnologias. Então, cada vez mais a gente tem que abrir o olho, porque o que aconteceu em 61 seguiu aconteceu em 64 de novo, e certamente aconteceu recentemente. A gente precisa, talvez, de mais distanciamento para saber se não está acontecendo agora. Então, agora, você tem projetos para outros filmes na mesma temática política? Ou o que vem pela frente? Eu fiz um filme, lancei agora esse ano, sobre a epopeia jesuítica Guarani, que fala um pouco, de alguma maneira, toca no Getúlio, toca na questão política do território hoje. É um filme sobre como as questões agrárias ainda são problemáticas, principalmente no Paraguai, um país que ainda tem uma carência muito grande de legislação, de proteger o seu povo, e as questões trabalhistas também. Não é privilégio para ninguém, está todo mundo na mesma situação. A gente vê, né, o desmonte das conquistas trabalhistas no Brasil também. Então, acho que a questão política vai estar presente
nos meus filmes sempre. Não sei se consciente ou inconscientemente, mas só pelo fato de ter passado pela legalidade, de ter pesquisado tanto para poder fazer o filme, já seria motivo suficiente para essa percepção mais crítica me acompanhar pela vida. Então, espero que sim, acho que sim. Zeca, me define o cinema em uma palavra. Movimento. Brizola em uma palavra. Paixão. Jango. Equilíbrio. Rio Grande do Sul. Um território. Zeca Brito. Um aprendiz. Obrigado pela entrevista, Zeca. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa aí das outras que virão.